Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, contar para vocês um pouco do que aconteceu. Há muito tempo atrás, eu falo muito tempo porque eu tinha apenas 7 anos e hoje eu tenho 45 anos. E hoje eu posso dizer para vocês que eu tô com uma história superada a respeito da depressão. Eu sofri muito durante muito tempo, depois de ter passado por uma situação que me bloqueou como pessoa, quando eu tinha exatamente 7 anos. Foi na época em que faleceu meu pai. Meu pai, ele teve 3 AVCs. No terceiro, ele veio a óbito. E na época eu me lembro que eu era uma menina muito dependente do meu pai, emocionalmente. E eu passava uma imagem de uma criança frágil, que na verdade eu era muito frágil. E eu precisava muito dele na fase da minha vida onde eu era apenas uma criança. Nessa fase onde meu pai adoeceu, ele ficou 3 dias internado no hospital. A gente morava, na época minha família morava numa fazenda no interior de Minas. E eu me lembro como se fosse hoje, de eu e as minhas sobrinhas, a gente estava brincando na sala de casa e de repente me deu uma vontade muito grande de chorar. E eu comecei a chorar. Nessa noite ele estava internado já. Ele tinha tido antes 2 AVCs e esse tinha sido o terceiro. E eu comecei a chorar, a gente estava enchendo umas bexigas e jogando para cima essas bexigas e brincando, estava todo mundo feliz. E de repente veio essa tristeza muito grande, uma situação muito desconfortável, onde eu não sabia explicar. As pessoas me perguntavam o que estava acontecendo, porque eu estava chorando, se tinha acontecido alguma coisa. E eu não sabia explicar por quê. Simplesmente eu senti uma tristeza muito grande e uma vontade muito forte de chorar. Onde eu sentei no sofá da sala e chorei bastante, mas nem eu mesmo sabia explicar o porquê. E eu tinha ido durante o dia no pomar de casa, colhido uma mexerica, foi a mais bonita que eu vi na época, no dia. E eu separei exatamente para dar para ele quando ele voltasse do hospital. Quando eu peguei essa mexerica, eu lavei ela, guardei na cabeceira da cama dele, porque eu sabia que quando ele voltasse eu ia entregar para ele. Porque para mim ia ser o meu presente para ele, porque ele estava voltando, saindo do hospital. E eu guardei com todo amor e carinho ali. E nessa noite que eu senti essa tristeza muito forte, uma vontade de chorar muito grande, eu não sabia, como eu disse, não sabia explicar o porquê. A gente foi dormir depois, ficou tudo bem. E no dia seguinte veio a notícia que ele tinha falecido. Eu procurei a mexerica para eu entregar para ele, mas a minha cunhada tinha jogado fora, porque ela sabia que eu tinha guardado especialmente para ele. E acabou que eu não consegui entregar. Mas quando foi de manhãzinha, sem me explicar nada, me pegaram no colo e eu era bem pequenininha mesmo, na época eu dormia no berço ainda. Me pegaram no colo e me levaram para a sala de casa. Na época as pessoas eram veladas na sala de casa. E eu me lembro que no colo eu fui levada para a sala e eu olhava dos pés do caixão até a ponta do caixão, bem devagarzinho, meu olhar ia subindo e ali eu vi que era ele que estava no caixão. E quando eu olhei no rosto, era o rosto dele. E me sentaram no sofá e eu fiquei ali, todo mundo velando ele, ninguém me explicava o que tinha acontecido, simplesmente para mim ali aconteceu um bloqueio muito grande. Porque depois acabou o velório e na época ninguém acompanhava, né? Só 2 pessoas da família acompanhavam o corpo até o cemitério. E eu vi a porteira se fechando e no momento que a porteira se fechou, eu me despedi dele com o meu olhar e ali eu nunca mais vi meu pai. Hoje eu falo e qualquer momento que eu for falar eu choro, porque foi uma coisa que me prendeu
me prendeu no tempo, me prendeu na minha história, e tudo ali para mim acabou, porque ali eu tinha perdido o amor da minha vida. Então, todo o amor, todo o carinho, tudo aquilo que ele podia me oferecer, acabou ali. E eu cresci uma criança, adolescente, presa em mim, e eu não sabia expor o que eu sentia. Eu era calada, eu não sabia dizer o que estava acontecendo comigo, eu tinha sentimentos que não podiam ser expostos, ninguém podia me ajudar, as pessoas não podiam me entender, então eu me mantinha calada. E a minha adolescência inteira eu sei que eu não fui igual a todo mundo. Eu sei que eu fui uma pessoa mais tímida, mais calada, não me enturmava, não tinha amizade. Mas isso não era um problema das pessoas, era um problema comigo. Mas eu não entendia, eu não sabia o que estava acontecendo. Por isso que eu falo que agora que com 45 anos é que eu consigo entender o que acontecia. Por quê? Porque eu passei por tratamento, porque eu passei por uma fase da minha vida onde eu tive que amadurecer, mas eu sofri muito, muito mesmo. Muito porque quem passa pela situação não tem consciência do que está acontecendo. A gente sofre calado, a gente enxerga o sol mais escuro, a gente não consegue entender todas as situações que acontecem com a gente de isolamento, mas a gente sabe que a gente não está normal, que a gente não está vivendo um dia comum, que a gente não está vivendo uma tristeza comum, e aquilo não passa muito fácil. Mas eu consegui superar isso a partir do momento em que eu consegui chegar no ponto onde que tudo começou, onde o meu sofrimento começou. Meu sofrimento começou a partir do momento em que eu perdi ele. Isso causou um bloqueio muito grande na minha vida. Mas hoje eu posso dizer que eu me superei. Eu posso dizer que depois de tantas e tantas coisas que aconteceram na minha vida, Deus foi mostrando para mim tudo o que eu precisava enxergar. Demorou bastante. Nem todos, nem todas as pessoas sofrem e sofrem do mesmo jeito. Para mim, eu posso dizer que foi pior na minha maneira de ver. Às vezes você pode encarar um luto de uma maneira mais leve, mais suave, onde você vai sofrer, mas que esse sofrimento vai ser passageiro. Para mim não foi, para mim durou muito tempo. Hoje eu olho para trás e eu enxergo onde foi que eu me perdi. Mas não foi fácil chegar até aqui e falar que eu superei. Hoje eu posso dizer que eu estou muito feliz por ter enxergado tudo, por saber que meu ponto de partida foi aquele para o meu tratamento, para a minha consciência ser renovada. E eu posso dizer que Deus nunca me abandonou, porque de todas as vezes que eu me vi fraca, Deus me fortaleceu. De todas as vezes que eu caí, Deus me levantou e Ele me sustentou até aqui, não deixou eu perecer para sempre. E Deus é a luz que clareia toda a escuridão. Então aquele sol que eu não via mais brilhou, Deus começou a me fazer enxergar o quanto Ele pode ser diferente, o quanto Ele brilha realmente. Então o brilho de Deus, ele é incomparável em qualquer situação da nossa vida. O brilho de Deus, ele é extraordinário. E muitas vezes a gente sofre tanto e as pessoas dizem, mas você não tem fé, você não crê em Deus. O que eu mais tive em toda a minha vida foi fé, por isso que eu superei. Ah, isso é falta de Deus. Não, isso não é falta de Deus. Isso é um bloqueio que nós criamos porque nós somos seres humanos e a gente está suscetível a tudo que pode acontecer, tanto bom quanto ruim. E a gente muitas vezes não sabe encarar como um lado positivo tudo que acontece. Nem tudo a gente tira a lição boa na hora que tem que ser tirada. Leva tempo. E a nossa consciência, ela reconhece isso, e a partir do momento que ela é reconhecida, você supera todos os seus obstáculos. Então eu posso dizer que hoje eu superei, mas que a força que eu tive veio de Deus, exclusivamente de Deus, porque eu fui muito julgada, eu não tive pessoas positivas para me orientar, eu não tive pessoas que me levantassem na hora da angústia, mas quando você fecha a porta do seu quarto e você consegue conversar com Deus da maneira que você precisa, Ele te ouve. E em uma dessas conversas eu sei, em várias conversas que eu tive com Deus, eu sei que Ele me ouviu e Ele me tirou do poço fundo e escuro que eu me encontrava.
Então Deus, ele é perfeito, ele é maravilhoso, e ele permitiu que eu olhasse e eu enxergasse que o pai que eu perdi lá atrás era apenas o pai que ele me deu por pouco tempo, por 7 anos apenas da minha vida, mas que ele continua sendo o pai que eu preciso para o resto da minha vida, porque ele tem me sustentado por todos os segundos da minha vida até hoje, e eu sei que ele vai continuar fazendo isso, porque ele é um Deus, ele é um Deus que não se compara, ele é um pai que não se compara. Então eu agradeço pela força que Deus tem me dado até aqui e pela superação. Somente Ele podia ter feito eu passar por essa superação. Somente Deus podia ter me fortalecido e me dado uma nova oportunidade. Porque todas as vezes que eu pensei em desistir, Ele não deixou. Todas as vezes que eu pensei em cair e não levantar mais, porque na depressão a gente não tem força para se levantar, e muitas vezes nem é um tratamento médico, mas sim a mão de Deus colocada na nossa cabeça, do alto da cabeça, as plantas dos pés, que vai nos fortalecer e nos reerguer novamente. E eu agradeço a Deus por esse Deus maravilhoso que Ele é, por Ele ser exatamente do jeito que Ele é.